Olá, turma! O nosso conteúdo de hoje é ciência e os tipos de conhecimento e suas características. Bom, para compreendermos adequadamente a ciência, é necessário que possamos também compreender esses diversos tipos de conhecimento e suas características. Nesse sentido, é perceber o quanto cada nível de conhecimento está presente em nosso dia a dia, torna-se uma necessidade de todo acadêmico, de todo pesquisador, futuro pesquisador, aquele que se deseja adentrar nesse universo da pesquisa, estabelecendo uma relação com a academia, né, com a pesquisa e até com a própria educação. Bom, comumente nós sabemos que existem 4 tipos de conhecimento. Conhecimento do senso comum, temos o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico e o próprio conhecimento científico. O do senso comum é aquele conhecimento do nosso dia a dia, das nossas experiências cotidianas, parte muito da empiria, né? Dessa relação do sujeito com com o objeto que está ali, essa relação que a gente pode considerar que ela não necessita muito de uma experimentação, você não precisa de um método, né, para conhecer aquela realidade, né? São sensações, são intuições do dia a dia, são práticas, hábitos, costumes, né, que nos orientam, né? Aprendemos através de outras pessoas, na convivência com os nossos pares, enfim, é um tipo de conhecimento, né? Que nós necessitamos até para vivermos bem em sociedade, para nos relacionarmos, muito ligado à experiência acumulada, né? Pelo aquele saber espontâneo, né? Bom, é um saber que a gente pode dizer que ele é informal, porque ele se adquire de uma forma bem natural, através do contato com os outros. Ele é um saber simples, ele é um saber superficial, não exige grandes esforços, ao contrário daqueles saberes formais, né, tais como as ciências, né, que requerem todo um processo de aprendizagem escolar. Então, o senso comum você já cresce sem se dar conta, né, desde a tenra infância até a sua vida adulta, com todas as limitações próprias do cotidiano. Bom, sendo assim, torna-se facilmente compreensível que todos os homens possuem senso comum, mas este varia de sociedade para sociedade, e mesmo dentro de uma mesma sociedade, você pode perceber uma diferença entre os grupos sociais, o grupo social, o grupo profissional, enfim. Contudo, essas certezas, elas são questionáveis, pois se baseiam em experiências espontâneas, em aparências, né? O senso comum ele demonstra muito em nossa sociedade através de ditos populares, algumas frases que a gente expressões que a gente conhece do tipo filho de peixe, peixinho é, eu achava, eu sei disso porque fulano me contou, enfim, é uma aprendizagem do cotidiano, né? Não tem um fundamento, aprendemos a experiência prática, né? Sem nos darmos conta disso. Além do que é parcial, né? Um conhecimento que traz uma visão de mundo, às vezes até preconceituosas, né? Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então isso é muito questionável, né? De todas as formas. E assim temos inúmeras expressões que a gente poderia estar aqui elencando, né? Mas enfim, em síntese, o conhecimento do senso comum, ele tem esse caráter empírico, né? Ele deriva diretamente da experiência cotidiana, não necessitando, por isso, de uma elaboração racional dos dados recolhidos através dessa experiência. Então, ele possui esse caráter também assistemático, né? Não é estruturado racionalmente, tanto o nível de sua aquisição como o nível da sua construção. E não existe um plano, um projeto racional ali que ele dê uma coerência. Possui um caráter ametódico, né? Ele não tem um método, ou seja, é um saber que não segue nenhum conjunto de regras formais, né? Os indivíduos adquirem sem esforços, né? E até mesmo sem estudo. É um saber que nasce da sedimentação causal da experiência ao nível da experiência cotidiana. Bom, e o outro tipo de conhecimento é o teológico ou de fé. É um tipo de conhecimento que decorre do medo, né, causado pela percepção de fatos espantosos. O sofrimento, por exemplo, né, levou Buda a construir um conjunto de princípios aceitos por seus seguidores, originando uma religião denominada budismo.
Por isso, no conhecimento religioso, o sujeito ele se comporta, né, levando em conta a sua fé, os dogmas, aquilo que ele acredita, que é por revelação divina e por forças, né, poder de forças superiores. Ele tem um caráter, aliás, uma característica de ser inspiracional, ou seja, é comunicado ao sujeito por inspiração divina. Então ele é dogmático, né, baseado em revelações, em leis, em dogmas, normalmente é inquestionáveis. É um saber também que se torna crítico, né? Como eu já falei, ele não permite um questionamento desses dogmas, dessas revelações de fé, né? O outro tipo de conhecimento que nós temos é o filosófico, né? Veja que é um tipo de conhecimento que ele vai decorrer da razão, ou seja, esse desejo natural do ser humano, né? Por ele o sujeito quer saber, né? Por amor o saber e não por fazer um uso prático dele. É um tipo de conhecimento pouco praticado nos dias de hoje. Na verdade, há uma frase que diz que todos nós nascemos filósofos, né? Temos essa tendência natural a querer explicar, a querer questionar, a querer entender, né, a própria existência humana, né? Como já dizia Aristóteles, ele diz assim, né? O princípio segundo o qual o conhecimento é um desejo natural do homem. Também, né, Kant foi quem estabeleceu a premissa de que a filosofia é uma atitude e não possível de se ensinar. Diz ele, não se aprende filosofia, mas apenas a filosofar. É próprio da filosofia questionar, né? E buscar de forma racional responder perguntas. De onde viemos, para onde fomos, quem somos, o que é o bem, como alcançar a felicidade, o que é a verdade, enfim. Dentre tantas outras indagações que nos desafiam, né? De tempo em tempo, desafiam os seres humanos a buscar renovar, né, a cada tempo essas respostas que são consideradas mais apropriadas. Assim, né, cabe dizer aqui que a filosofia é um saber aberto, um saber sistemático, racional e que não é dogmático. É próprio da filosofia questionar-se sobre o mundo, com criticidade, com critérios, com radicalidade, vai ali na raiz e totalidade, que é buscar o todo de uma questão. Não reflete a partir de pressupostos que não sejam fundamentados na razão ou não se prende em aparências. A filosofia ela é uma arte de pensar, uma arte de refletir, responder o que já está pensado. É colocar-se em jogo, né? O outro tipo de conhecimento é o científico, né? É um conhecimento que ele é crítico, ele precisa de critérios, né? É um conhecimento elaborado, não é isso? É um conhecimento que a gente pode dizer assim, que ele não é neutro, ele não é desinteressado, ele não está à margem, né, de questionamentos social e político acerca dos fins, né, de suas pesquisas. Então, é um tipo de conhecimento que ele toma por base os outros demais conhecimentos. Claro que o conhecimento científico ele vai partir do real, né? Daquilo que é fato, daquilo que é contingente, daquilo que é sistemático, verificável, falível, né? E está bem aproximado daquilo que é exato, né? E exige um método, né? Então, entre os níveis de conhecimento, né, o que mais nos interessa aqui nessa disciplina é o que contempla o método científico, né? Então, as bases, né, da ciência da Idade Média, com as descobertas de Galilei, né, a gente nota que há uma busca, assim, do homem, né, a partir de então, de compreender de forma bem metódica os fatos, as suas relações, que vai tomando, assim, o centro da ciência como pesquisa, com a explicação dos acontecimentos através da observação científica, né, atrelada ao raciocínio, né, que é essa operação intelectual que tem início, né, a partir de duas premissas bem conhecidas, né, a questão da lógica, né, o raciocínio, o princípio da razão, né, da inferência através de proposições supostamente válidas, né. Então veja, o conhecimento científico, né, ele exige um método, né, um tipo de conhecimento em que desafia, né, o homem
o ser humano, né, digamos assim, o homem, né, sua natureza, né, um homem como ser, diante das observações que se tem, das realidades, onde vai se tratar, né, se verificar, vai ter um método para analisar, né, de forma atenta, de forma precisa, né, levando em conta a ética dos fatos, né. Então é através de processos de observação que aquele cientista, aquele pesquisador, ele vai coletando dados para futuramente analisá-los à luz de teorias já construídas. Então o aspecto ético é fundamental nesse processo em todas as etapas de uma pesquisa, né. Então, o conhecimento científico, ele traz isso, né? Perguntas, problemas, para tentar resolver, né, aquela investigação. Formula hipóteses, essas hipóteses podem ser comprovadas ou não, elas são verificadas. Então, vejam, um conhecimento que é verificável, ele é a base, né, do conhecimento científico, é a experimentação, né? A sistematização, a todo aquele caminho, né, para aquela investigação. Há uma documentação, há uma análise, né, uma generalização de fatos, há descobertas, enfim, há sempre novas perguntas, né, há sempre um continuar a aprender. Então, vejam, é através da realização de pesquisas que se chegam a produzir novos conhecimentos ou aprofundar tudo que já foi construído em termos de avanço científico e tecnológico. Então, podemos afirmar que a pesquisa ela é tão antiga, né, quanto a própria evolução da espécie humana, e que a sistematização do conhecimento foi tomando forma a cada etapa da história da humanidade. Nos primórdios da civilização, a pesquisa era considerada meramente como um estudo teórico, sem experimentação para testar hipóteses ou variáveis, né? Embora a Idade Média se deva, né, à Idade Média, ao Renascimento, as bases para a construção desse conhecimento de forma sistematizada, é privilégio da contemporaneidade, a associação teoria com a prática de forma contextualizada, holística e sistêmica. Então, nós vamos, no decorrer das outras aulas, nos aprofundar mais essa questão da pesquisa, as contribuições da pesquisa para a ampliação da ciência, do conhecimento científico, né? Então, nós vamos nos ater a mais conteúdos, né? Que eu vou estar postando aí na nossa plataforma, a fim de que nós possamos dar continuidade a nível aprofundado a essa discussão.